Bom dia, galerinha do 7º ano, galerinha esperta. Tá um frio essa manhã em São Paulo. Pega aí um cafezinho, coloque do seu lado um chá muito bom aí para aquecer o corpo e se prepare aí para a última aula de história do primeiro bimestre. E também já vamos desejar um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão aqui no chatinho estimulando essa garotada a continuar estudando. E o professor Eduardo já nos pede aqui para nós mandarmos um abraço para os alunos da Escola de Tempo Integral Riolando Cano em Diadema. Abraço aí para a galera de Diadema. Os profs já estão aqui desejando um bom dia de trabalho para todos. Nós iremos trabalhar hoje o seguinte tema na tela: a formação dos estados nacionais absolutistas. Nós fizemos menção em algumas aulas aí da formação dos estados absolutistas e hoje iremos contemplar essa galerinha do 7º ano com uma aula mais específica sobre essa formação dos territórios nacionais absolutistas. Já vamos aqui para a lousa trabalhar a habilidade do currículo paulista de hoje será descrever os processos de formação e consolidação das monarquias europeias, bem como as principais características dessas monarquias, com vistas à compreensão das razões da centralização política. Os objetivos da aula também já estão na tela para vocês. Compreender processos históricos, suas rupturas e continuidades, discutir e analisar os fatos históricos que proporcionaram a criação dos estados absolutistas e analisar as características sociais, políticas e econômicas do antigo regime. Trabalharemos agora a questão disparadora, aquela questão problema inicial para a galerinha já ir esquentando os motores. Como você definiria a palavra absoluto? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe! Voltamos para a interação, já temos aqui as respostas dos estudantes. Professora Maria Luísa, ela traz as respostas dos seus estudantes. O estudante é o Samuel. Eles são da Escola de Tempo Integral Santa Antonieta, em Marília. Eles vão dizer
autoridade máxima. E aí nós temos também o André Siqueira, que traz a resposta poder executivo e pleno. O professor Leonardo traz a resposta dos seus estudantes ao dizer que absoluto significa total, completo, pleno. Mais uma resposta aqui, professora Josiane traz a resposta da sua aluna Beatriz, que vai dizer autoridade máxima. Legal? Vamos entender como que essa ideia de absoluto, né? A palavra absoluto pode ser trabalhado aí na física, pode ser trabalhado na filosofia e também é trabalhado na história. Mas como é que nós vamos entender a palavra absoluto dentro do contexto dos processos históricos? Vamos lá então para a próxima tela. Formação dos estados absolutistas. A Idade Moderna foi palco de transformações que permearam os âmbitos sociais, políticos e econômicos na Europa nos séculos XV e XVI e arrastando-se até o século XVIII. Ao longo desse tempo, os monarcas foram centralizando a cobrança de impostos, criaram uma moeda única e, dessa forma, também facilitaram o comércio. O absolutismo foi mais forte, sobretudo na Espanha, em Portugal, França e Inglaterra, que acabaram tendo vantagens em relação a outros lugares. E aí nós vamos ter uma belíssima foto do Castelo Templário de Ponteferrada, na Espanha. Lembrando aí, galerinha, que o castelo não é simplesmente uma casa, o castelo é um centro administrativo. Então, lá no castelo está o rei, a rainha, os filhos do rei, os secretários, o cronista, os ministros, um bispo ou geralmente um cardeal que assessora religiosamente ali os reis. Então, o castelo é um centro administrativo. Quando nós chegamos aí no século XV, século XVI, nós vamos ter aí a consolidação praticamente desses estados nacionais. E são esses estados nacionais que vão proporcionar o processo histórico de afundamento ali do movimento feudal, do sistema feudal, do poder descentralizado dos senhores feudais. Eles vão começar a perder força à medida que o território será unido através de uma única pessoa, que é o monarca. Legal? Próxima tela, aqui na lousa, características dos estados absolutistas. Vamos bem devagar para que você possa aí fazer as suas anotações. Durante a Baixa Idade Média e a modernidade europeia, os processos históricos ao longo desse tempo enfraqueceram os reinos feudais e fortaleceram os estados absolutistas. Esse processo de unificação do poder político ocorreu mediante guerras, acordos e casamentos entre dinastias. Características, então, do absolutismo monárquico europeu na tela. Delimitação do território ou espaço geográfico onde o Estado exerce sua soberania. Então, por exemplo, se nós falarmos aí do Brasil, o território brasileiro forma-se aí o Estado brasileiro. E aí ele exerce uma autonomia dentro do seu território, ok? Então, a Europa, os países europeus, estavam divididos em reinos. Todo o território era fatiado em reinos. Então, havia diversas fronteiras entre um reino e outro. Cada reino
era governado ali por um rei, um senhor feudal, que controlava a região e também conseguia conquistar ali o voto de fidelidade de outros nobres com menos poder. Você lembra qual é o nome dessa relação? Suzerania e vassalagem. O nobre, com mais força no território, ele agrega ao seu exército nobres que têm menos poder político e militar, mas que ali exerce o voto de fidelidade ao nobre maior. A partir do momento que um soberano se exerce sobre o território, todos esses outros nobres, assim como a população, vai viver debaixo ali da fidelidade ao rei, ao monarca. Então, o território vai ser delimitado e vai haver um único governante, que é o monarca. Então, nós chamamos esse estado de estado absolutista. Vamos lá, então, para a próxima característica na tela. Governo. Pessoas que exercem função executiva no Estado. Então, o Estado ali não é representado pelo castelo, né, o centro administrativo onde está o rei. A partir desse momento, todo aquele grupo que eu falei para vocês, né, como ministros, como governadores, no sentido de nobres que governam um determinado território, que fazem parte do conselho do rei, cronistas que vão escrever as ações e os atos do rei, comandante do exército que faz parte ali das estratégias de guerra. Então, vai haver vários funcionários o castelo, por isso que ele é um centro administrativo. Nós vamos ter aí a formação de uma ideia de administração pública, né? Onde aqueles que estão com o rei, os ministros do rei, eles formam ali o seu grupo de auxiliares que vai governar todo o povo, toda a nação. Legal? Próxima característica é o povo, né? O povo, pessoas que possuem vínculo jurídico com o Estado. Então, no nosso caso hoje, nós temos aí, né, o nosso RG, nós temos o nosso CPF, nós temos os documentos, né, que nos mostram, que nos provam que nós somos cidadãos do território brasileiro. Naquela época, todo o povo, né, o vínculo do povo estava na mão do rei. E como que o rei governava? Através de um direito que ele recebeu lá atrás, no Sacro Império Romano Germânico, lá no começo, do chamado direito divino do rei governar. Como é que o rei ascende ao trono? Através de uma missa onde ele é coroado pelo Papa. E olha que essa ação do Papa coroar o rei depois deu alguns problemas quando os papas interferiam nas ações dos reis. Então, o rei, havia uma ideia de que o rei governava porque foi dado a ele o poder divino dado por Deus para governar. Isso vai acabar lá no século XVIII, mas são cenas do próximo capítulo, lá no 8º ano, quando vocês começarem a estudar, ok? Professor Djalma, ele nos pede para poder nos mandarmos um abraço aí para a galera da Diretoria de Ensino Leste 2. Legal, os professores estão aqui participando da aula junto com os estudantes. Mais uma função aqui que é a ideia da centralidade do poder na mão do monarca. Ou seja, sabe os poderes que nós sempre falamos? Poder executivo, judiciário, legislativo, os 3 poderes. Tudo isso se concentra na mão do rei. Legal? Vamos ver aí algumas monarquias. Próxima tela. Centralização política de Portugal. A monarquia portuguesa vai se reunir em torno da dinastia de Borgonha. Seu início ocorre a partir de 1096. Ó, galerinha, como nós estamos voltando lá para trás, né? Quase aí 500 anos antes da Reforma Protestante. Dom Afonso Henrique se torna príncipe de Portugal após vencer uma guerra com nobres. Em 1179,
o Papa Alexandre III reconhece Portugal como um Estado independente, projetando o Estado cristão na geopolítica europeia. Após a dinastia de Borgonha, outras dinastias de monarcas governaram Portugal, como a dinastia de Avis, dinastia de Habsburgo e a dinastia de Bragança. Ou seja, a partir daí, galerinha, as famílias de reis e de nobres começam a se suceder no trono. Mas vocês perceberem algo interessante aqui na leitura? Não foi simplesmente uma decisão que alguns nobres feudais diziam: agora vamos nos tornar reis e vamos controlar todo o território. Vocês perceberam que ali o Dom Henrique se tornou monarca após vencer outros nobres? Ou seja, para que houvesse uma centralização política na mão do rei, teve guerra, galerinha, teve batalha, teve espadas tinindo, batalhas para que isso ocorresse. Então, esse processo de esvaziamento do sentido do feudalismo e a elevação da ideia da soberania nacional na mão do rei foi um processo complicado e conflituoso. Legal? Vamos lá. Centralização política da Espanha. Era assim que era o mapa dos territórios feudais. Você dá para perceber aí que você vê Portugal lá no cantinho de azul, não é verdade? Ali na costa oeste. Aí nós vamos ter o Reino de Leão, o Reino de Castilha, o Reino de Toledo, o Reino de Aragão, todos os reinos aonde havia um nobre que governava esses territórios. Então, a partir do século VII, após a expansão árabe, quando os árabes alcançaram o norte da África e a Península Ibérica, que estava dividida em diversos reinos católicos, conforme aponta o mapa ao lado. Esses reinos cristãos formaram exércitos cujo objetivo era expulsar os infiéis, os muçulmanos, que eram assim chamados pelos cristãos. Diversos foram os conflitos travados entre cristãos e árabes. Os reinos cristãos, por sua vez, se fortaleciam através de casamentos negociados, que proporcionavam a união e o fortalecimento do exército. Em 1469, já bem próximo aí do século XVI, o território espanhol é unificado através do casamento da princesa Isabel de Castela com o príncipe Fernando de Aragão. A união dos reinos e dos exércitos foi eficaz para expulsar os árabes da Península Ibérica. Legal? Então, olha só, galerinha, como foi o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão? Eles estavam loucamente apaixonados? Não, senhor, não, senhora. O casamento foi um acordo político para que houvesse a centralização política e aí eles tivessem força bélica militar para expulsar os árabes. Se eu não me engano, a descrição física de Fernando para Isabel foi feita depois de 2 anos, porque ali os seus secretários viajaram para o reino de Aragão, fizeram toda a descrição, depois voltaram, relataram para a princesa e próximo do casamento foi que eles se encontraram, casaram. A Europa deixou de ser aquela fragmentação de reinos, se tornou um único país com o monarca, ali os reis católicos governando, conforme na tela. Olha aqui o casal do momento. Reis católicos foi a denominação que recebeu o casal composto pela rainha Dona Isabel de Castela e o rei Dom Fernando II de Aragão. Concretizaram a união dinástica entre os 2 reinos ibéricos, criando a monarquia católica, que em 1512, aí um pouco antes da Reforma Protestante,
passaria a ser conhecida por Monarquia de Espanha. Eles foram os responsáveis pela expulsão dos muçulmanos da Espanha e financiaram a exploração de Cristóvão Colombo, que resultou no descobrimento da América. Legal? Então eles financiaram aí o Cristóvão Colombo, acreditando que havia chegado nas Índias. Ele topou, como diz meu avô, ele topou com a América no meio do caminho. Legal? Galerinha, a próxima tela, que a aula já está no fim. A centralização política da França. No século XVI, iniciou-se o processo de centralização política da França, mediante o governo do Cardeal Richelieu, primeiro-ministro francês que liderou uma reforma no sistema político e centralizou o poder executivo. Mas o símbolo da centralização política na França está com Luís XIV. Esse rapaz aqui do lado, aqui na imagem, ó. Ele assumiu o trono francês, e estruturou o absolutismo monárquico, elevando a doutrina do direito divino do governo dos reis, né? O direito de Deus, que Deus dá ao rei governar, tornando a autoridade do rei irrevogável. Então, o Luís XIV, ele é o maior símbolo aí do absolutismo monárquico europeu, não é? L'État c'est moi, o Estado sou eu, dizia o rei Luís XIV, né? É que ele não sabia que o Montesquieu ia vir depois. Legal? Vamos lá, galerinha, centralização política da Inglaterra. A centralização política da Inglaterra é uma novela, uma verdadeira novela, com muitos capítulos, guerras, famílias que saem do trono, famílias que ascendem o trono, mas nós poderemos aí utilizar a imagem do rei Henrique VIII, A centralização política da Inglaterra foi um processo histórico longo e iniciado aí pela Guerra dos 100 Anos, uma guerra aí entre Inglaterra e França pelo trono inglês. Isso acontecia porque os casamentos eram feitos, né? Então o príncipe muitas vezes tinha ali o sangue de duas dinastias, então acontecia ali os conflitos pelo trono. Após perder o conflito, a monarquia inglesa caiu em uma grande crise econômica. Com a ascensão do Henrique VIII da dinastia Tudor ao trono inglês e a separação da Inglaterra da Igreja Católica, o absolutismo inglês se fortaleceu. Inclusive, o rei Henrique VIII se declarou protetor da Igreja inglesa. Legal? Nós temos algumas aulas de revisão preparada para vocês, porque afinal de contas, 7º ano, vamos devagar com essa garotadinha, precisamos fazer uma revisão nas próximas aulas. Mas o rei Henrique VIII, ele se declarou protetor aí da igreja inglesa quando ele se separou aí do catolicismo romano. Legal? Vamos aí para a próxima tela. A próxima tela, um mapa. Olha só, galerinha. Nós tínhamos, né, aquele mapa todo ali fragmentado, fatiado, os territórios todos nas mãos dos senhores feudais, governo descentralizado. Com o fortalecimento dos reis, com a centralização da monarquia, vai surgir então aí o reino de Portugal, o reino de França, o reino da Espanha. E nós vamos ter aí nessa parte central uma fragmentação ali do Sacro Império Romano Germânico, que lá na frente vai dar lugar aí à Alemanha, né? Então, essa parte aqui central do mapa, ela vai se tornar um probleminha histórico que nós estudaremos aí ao longo dos anos, mas vocês já conseguem observar pelo mapa que já não é mais aquela fragmentação de senhores feudais. Agora nós temos estados nacionais na mão do monarca. Por isso, Reino de Portugal, Reino da Espanha, Reino da França, etc. O mapa ao lado mostra que a unificação dos reinos sob a autoridade de um único soberano foi fundamental para o fortalecimento do poder militar
e para a administração do território. Com a formação dos estados absolutistas, foi possível a universalização das leis, a criação de uma administração pública nacional e a formação de uma identidade cultural no interior do território. Então, né, o povo francês, o povo inglês, o povo italiano, o povo brasileiro, ou seja, uma identidade cultural nacional. E o professor Francisco fala aqui que a Alemanha e a Itália só se unificaria no século XIX e que a galerinha vai ver isso aí lá no segundo bimestre do 9º ano. Legal? Estamos no final da aula, atividades mão na massa para essa galerinha aí continuar estudando. Vocês vão assistir a animação acima e aí vocês vão pesquisar sobre as monarquias absolutistas que estão aqui. Ok? Escolha 2 monarquias absolutistas, crie um lapbook animado, criativo e organizado e mande para nós divulgarmos aqui as suas atividades. Estamos no final aí da aula de hoje. Próximas aulas, com calma, revisão para essa garotada, avalie a aula no final e tchau!